Bom bom dia, Henrique. Ótimo, bom dia a todos. Bom dia, Henrique, muito obrigado aí pela intermediação. Inicialmente, gostaria de agradecer ao professor Moisés, né, coordenador do INERG, né, pelo excelente trabalho que tem feito na coordenação de um instituto que envolve tantas universidades e atende a tantos pesquisadores, professores, alunos, né, e vem apoiando intensamente também nosso trabalho aqui na UF, no Laboratório de Comunicações Óticas, onde desenvolvemos pesquisas relacionadas a sensores usando fibras óticas. Eu queria apresentar esse tema para vocês. Eu imagino que a plateia seja uma plateia bastante mista, né? Composta de pessoas que têm curiosidade, tem alunos que talvez estejam já iniciando o tema e professores e pesquisadores que têm grandes conhecimentos, né, sobre o tema. Então, eu procurei fazer uma exposição bastante, né, de nível para quem está iniciando ou intermediário, né? Então, qualquer pergunta, dúvida, curiosidade, eu estou aberto a todas essas questões aí no final da apresentação. Então, a apresentação nossa versa sobre sensores a fibras óticas e aplicações em sistemas elétricos de potência, que é o foco principal do INERG, né? Eu sou o Andrés Pablo, eu sou da Universidade Federal Fluminense, sou professor dos programas de engenharia elétrica de pós-graduação, né, engenharia elétrica e telecomunicações, e coordenador do programa de instrumentação e ótica aplicada, aqui na UF, né? Bom, como, né, alguns devem saber, o INERG é um Instituto Nacional financiado pelo CNPq, FAPEMIG, né, e outras, né, FAPs, envolvendo diversas universidades, né? A sede fica em Juiz de Fora. Nós estamos aqui na Universidade Fluminense. Particularmente nesse tema de sensores a fibra ótica, nós temos uma parceria muito forte com a Universidade de Juiz de Fora, através do professor Alexandre Bessa, e parceiro nosso nos desenvolvimentos e em diversas publicações que temos feito ao longo desses anos. Bom, também gostaria de agradecer a equipe, né? Eu costumo dizer que não consigo ser equipe, né? Eu sou equipe, né? Eu agradeço fortemente, né, pelo trabalho muito devotado, né, dos colegas, né, que trabalham comigo tanto aqui na UF como na Universidade de Juiz de Fora, que é o Alexandre, né, e no Cefet, né? Então, aqui na UF, além de eu, né, que acabo coordenando algumas pesquisas relacionadas a sensores na área de engenharia elétrica, tem o professor Vinícius, parceiro de longa data, e alunos de pós-doutorado, né, que é o Vicente, o Alexander, né, e pesquisadores de DTI, né, em nível DTI, né, que é o Wagner e o Weber. Em Juiz de Fora, nós temos o Alexandre Bessa, professor, né, tem um excelente laboratório e na parte de sensores a fibra ótica também. E no Cefet temos dois parceiros, né, a Cláudia Baruch, professora de lá, e o Rodrigo Pimenta, que têm colaborado muito na área de sensores com a gente, orientações de trabalhos de graduação e, inclusive, alunos de ensino médio, os quais temos muito orgulho de tê-los na equipe. Bom, a agenda da apresentação espero que seja em volta de 1 hora, né, por volta de 1 hora. Gostaria de falar um pouquinho sobre esse binômio aí, fibras óticas, uso em comunicação e uso em sensores, né, que muita gente, quando a gente inicia os cursos de graduação, os alunos logo pensam, fibra ótica é só usado em comunicações, né? Não. Eu falo, né, sobre sensores também, dou alguns exemplos, alguns experimentos básicos de sensores. Então, vou falar rapidamente sobre isso aí, né? E depois vamos já entrar na discussão sobre os sensores óticos.
sobre as suas classificações, né, porque existem sensores diversos, dá para construir sensores óticos de diversas formas. E então essas diferentes formas de construir os sensores acabam gerando classificações diferentes, né? Bom, aplicações em engenharia elétrica, que é o nosso foco, algumas aplicações, eu vou falar naturalmente, isso aqui, pelo amor de Deus, não é uma fala que tende a ser, assim, top né, a última palavra, né? Eu vou dar uma pincelada, naturalmente, no tema. Existem aplicações bastante diversas, existem técnicas que eu não vou abordar aqui por uma questão de tempo, mas que terei enorme prazer de discutir com vocês, né? Depois eu vou falar sobre alguns casos de experiência da nossa equipe Inerv, né, no desenvolvimento de sensores, a fibra ótica, sensores aplicados a sistemas elétricos, né? E depois conclusões e oportunidades e aberto a perguntas, naturalmente. Tá bom, gente? Bom, primeira coisa, esse binômio aí, comunicação versus sensores, né? Que é a fibra ótica, né? Bom, as fibras óticas, elas permitem o guiamento de ondas eletromagnéticas. Ondas é um guia de onda, né? Mas a fibra ótica ela foi feita pensando já no guiamento de ondas eletromagnéticas na faixa ótica, em que o comprimento de onda é muito pequeno, tipicamente 1 micrômetro, né? Então, com isso, as dimensões internas, principalmente internas, né, da região de guiamento da fibra ótica, que é o núcleo da fibra ótica, é bastante pequeno, né? Em geral, um núcleo de uma fibra ótica tem de 4 a 60 micrômetros, né, para vocês terem uma ideia, né, quem não conhece. E toda a dimensão, né, o diâmetro de uma fibra ótica tem 100 micrômetros, 125 micrômetros. Então, foi um guia pensando no guiamento de ondas eletromagnéticas de comprimento de onda muito pequeno, né? Então, é por isso que ela acaba sendo uma estrutura muito fina, devido às dimensões, flexível, leve, e sujeita a alteração de seus parâmetros de propagação com uma certa facilidade, ao que a literatura muitas vezes se refere que são guias imunes às interferências externas, interferências eletromagnéticas. Não é bem assim. Até pelo fato da estrutura ser muito fina e flexível, a gente consegue interagir muito com os campos que se propagam, tá? Então, a fibra ótica ela tem essas dimensões. Depois, o que é comum em comunicação, a gente vê por aí, nos postes, são as fibras já encapsuladas e dentro de cabos óticos. Então, mas a fibra ótica estão aqui dentro, são estruturas extremamente finas e dentro dos cabos óticos são muito protegidas pelo fato de serem muito delicadas, tá? Então, isso é o que a gente tem que entender inicialmente, qual é o meio que nós vamos usar para fabricar sensores, né? Para efeitos de uso em telecomunicações, você usa a fibra ótica como um meio, então, de condução da luz, né? Então, em sistemas óticos, a gente procura propagar a luz sem perturbá-la. Ou seja, na hora que você gera teus dados, usa uma eletrônica para excitar uma fonte ótica e transmite essa luz por esse guia, nossa intenção é não perturbar a propagação da luz, porque nós queremos que essa luz ela chegue no destino com a maior fidelidade possível, menor distorção possível, né? Então, a gente procura, em comunicações, não perturbar a propagação da luz. E aqui, na saída, a gente detecta essa luz e recebe essa luz através de um circuito receptor e espera, então, que os dados de saída elétricos, já no domínio elétrico, sejam exatamente aos dados de entrada. Essa é a ideia básica de um sistema de comunicação por fibra ótica. Já quando a gente usa a fibra ótica como sensor, é diferente.
A gente, na verdade, quando a gente usa uma fibra ótica como sensor, a gente quer mesmo é perturbar a propagação dessa luz. A gente quer perturbar. Então, porque a informação do sensor, do mensurando, digamos, do efeito que estamos querendo medir, ela vai estar na perturbação que a gente conseguir fazer nessa luz. Então, o circuito óptico, optoeletrônico, digamos, de um sensor não é muito diferente de um circuito de telecomunicações no seu, assim, em diagrama de bloco, ou seja, você tem um circuito eletroóptico, né, que transmite luz, um circuito eletroóptico também que detecta essa luz, mas ao longo do caminho nós damos um jeito para que o mensurando, seja temperatura, seja voltagem elétrica, corrente, seja qualquer desses parâmetros, ele perturbe a luz. Então, essa perturbação, ela é sentida aqui no receptor. Você sabe qual é o tipo de perturbação que você está esperando e você correlaciona, então, essa perturbação com o mensurando. Essa é a ideia básica dos sensores da fibra ótica. Só para vocês terem uma ideia da diferença entre um sistema de comunicação, que a gente quer que a fibra fique isolada ali, quietinha ali dentro do núcleo, para um sistema óptico sensor. A gente quer que a luz seja perturbada. Aqui vem digamos assim, um conceito que eu gostaria, né, de que normalmente quando a gente fala em sensores, se usa muito o conceito da interrogação. Bom, como o próprio nome diz, na interrogação é você perguntar, né? Quem pergunta espera uma resposta. Então, o que nós esperamos, né, do conceito de interrogação, que isso é extremamente importante em sistemas sensores, é entender que a interrogação nada mais é que um processo que envolve ali circuito óptico e eletrônico, né, um processo optoeletrônico, que permite que a gente interprete as alterações, sabe aquelas perturbações que a gente tem falado aqui, né, que a gente interprete as alterações que o mensurando está provocando no sinal óptico que está se propagando. Então, interrogar nada mais é que um processo que permite a interpretação do mensurando. Né? E aí, os sensores têm diversos tipos de formas de você fazer a interrogação, tá? Seja por fase, amplitude, polarização, existem processos envolvendo parte espectral, né, como grades, filtros, etc. Então, cada tipo de sensor envolve uma forma de interrogação ligeiramente diferente. Então, é por isso que eu achei importante trazer aqui, nesse momento, esse conceito. Tá? Muito bem. Então, a segunda fala que eu quero trazer a vocês é a classificação dos sensores. Quando a gente fala em classificação, gente, olha, é um samba muito louco. Existem vários, dependendo do autor, ele classifica os sensores de uma forma, de outra. Há um senso comum, que eu gostaria de trazer, esse é o senso comum para vocês, que a classificação ela se dá principalmente por três grandes, digamos assim, entes ou parâmetros. Né? Quanto à localização, né, do ponto de sensoriamento, o princípio de operação e quanto à aplicação. Né? Então, quanto à localização, existem sensores que medem ao longo de toda a fibra óptica. Né? Então, esse sensor óptico aqui, essa fibra aqui pode ter de metros a dezenas de quilômetros. Né? Então, você pode ter um ponto de interrogação, né? E aí é um sensor mais localizado, e existem formas de você fazer com que toda a fibra seja um sensor, como se fosse um nervo de um corpo humano. Então, é um sensor que a gente chama de distribuído. Tá? Ele pode ser intrínseco, ou seja, internamente a fibra, ou seja, o parâmetro, né, que está perturbando a propagação da luz, ele perturba internamente a fibra. E você não precisa tirar o campo elétrico de dentro da fibra óptica para que haja essa perturbação. E sensores extrínsecos, né, que normalmente são somente pontuais e que você, de alguma forma, você precisa abrir a fibra óptica, tirar o campo lá de dentro, alterar, perturbar esse campo, essa potência que seja, e depois reinseri-la. Então, são quanto à localização.
princípio de operação é intensidade, fase, frequência e polarização. Normalmente, os sensores de intensidade são mais antigos, né? São os primeiros sensores discutidos na literatura, curvatura, descontinuidade da fibra, etc., né? que alteram a intensidade que se propaga na fibra. Existem princípios de operação ligados à variação de fase do campo elétrico. Lembrem que uma onda eletromagnética você pode variar a fase do campo elétrico e, portanto, provocar interferências. E esses são sensores extremamente sensíveis. Então, o princípio de operação por interferência. Existem princípios que lidam com filtragem espectral, né? Aqui a frequência, eu copiei até, né, a classificação, mas eu diria que está muito mais ligado ao comprimento de onda da luz, né? Que aí lida com as redes de Bragg, de período, né, longo, ou as FPGs, espalhamentos, de forma geral, e princípio de operação por polarização, né? A luz é um campo elétrico, esse campo elétrico pode ser polarizado e, de alguma forma externa, você pode alterar a polarização desse campo. E existe a terceira classificação, né? O parâmetro, digamos, de classificação, que é quanto à aplicação, né? Então, os sensores biomédicos são uma classe muito particular, né, de sensores químicos, sensores físicos, né? Os sensores para o uso em sistemas elétricos, eu tenho visto mais centrados né, na aplicação de parâmetros físicos, né? Muito bem. Então, exemplo de sensor de vibração, só para vocês terem uma ideia, né? Isso aqui seria um sensor classificado como localização extrínseco, né, porque somente vai medir um ponto, né, e sensor de intensidade. Olha só como é simples fazer um sensor. Você pode ter um LED que é extremamente barato, custa reais, né, enviando luz, né, por uma fibra ótica, e aqui, grudado aqui um transformador, né, para medir a vibração desse transformador, você teria um espelho. Então, esse sensor, esse transformador vibrando, ele faz o espelho também vibrar e modula a intensidade da luz que chega aqui no detetor. Então, você aqui mediria aqui um sinal elétrico proporcional, né, às vibrações do transformador. Só como exemplo, tá, gente? A gente vai discutir outras aplicações. Queria trazer a vocês um exemplo para entenderem essa classificação. Então, é um sensor de aplicações físicas, né? Ele é um sensor que o princípio de operação é a modulação de intensidade, e é um sensor extrínseco, porque você teve que abrir a fibra aqui para medir esse ponto de vibração. Então, isso aqui é um sensor bastante simples, tem diversos exemplos na literatura desse tipo de sensor, funcionam, existem até exemplos comerciais. Tá? Já que um outro sensor para medir exatamente o mesmo parâmetro, que seria a vibração do transformador. Já esse aqui é intrínseco, né, porque ele mede pontualmente, tá? Também parâmetro aqui físico aqui seria a vibração do transformador, etc. Mas é um sensor que usa como princípio de operação a interferência, a modulação da fase do campo elétrico. Então, isso aqui é um sensor que tem um braço, né, sensor que vai encostado no transformador, a vibração altera, as ondas mecânicas alteram a fase do campo elétrico que se propaga, e você tem aqui no detetor uma interferência entre a luz não perturbada, que seria o braço de referência, com a luz perturbada, que seria o braço sensor. Aí começam as diferenças entre os tipos de sensores, os princípios de operação. Por exemplo, um sensor de vibração por intensidade como esse aqui, a sensibilidade seria dezenas de micrômetros de vibração, você conseguiria pegar, né? Já um sensor de vibração usando um método interferométrico, ele pega décimos de micrômetros, décimos. Esse aqui é dezenas, esse aqui décimos. Então, dependendo o princípio de operação do sensor, até para medir o mesmo parâmetro, você pode ter performances totalmente diferentes.
Então, isso é uma grande questão aqui, sempre que você vai desenvolver um sensor, é que tipo de parâmetro você vai explorar em função do mensurando. Né? Se a vibração for uma vibração extremamente grande, né, em amplitude, você pode fazer um sensor mais simples, mas se a vibração, nesse caso aqui que a gente está comentando, for extremamente pequena, aí você tem que pensar em sensores interferométricos que são mais sensíveis. Então, simplesmente trazer uma fala aqui para vocês verem as diferenças entre os princípios que estão, né, de operação que estão por trás do sensor. Tá? Bom, aqui, né, as vantagens dos sensores ópticos na engenharia elétrica, porque alguém pode estar dizendo assim, mas para aí, nós temos amperímetros, nós temos voltímetros eletrônicos, temos para medir vibrações, nós temos string gauges, etc. São sensores convencionais que, em princípio, poderiam ser usados, né? Mais ou menos. Por quê? Temos que lembrar que os equipamentos em engenharia elétrica, eles estão, principalmente sistemas de potência, eles estão sujeitos a tensões extremamente elevadas. Quando a gente fala extremamente elevadas, eu já não gosto de levar choque de 220, né? Mas aí já nós estamos falando de tensões já de média tensão acima de 13 kV ou de alta tensão, né, que chegam aí tranquilamente a 500 mil volts. Então, os sensores ópticos, pelo fato de serem feitos de fibras ópticas que são dielétricas, eles são intrinsecamente isolados. Essa é uma grande vantagem do uso dos sensores ópticos em engenharia elétrica. Tá? Dependendo a técnica de interrogação e o princípio de modulação, eles são muito precisos. E aí, se você tem um sensor que é intrinsecamente isolado, com capacidade, né, com possibilidade de ter precisão muito grande, é bastante vantajoso o seu uso em ambientes tão inóspitos como uma subestação, por exemplo, um cabo de alta tensão e assim por diante. Os componentes optoeletrônicos, isso aí a gente agradece às telecomunicações, eles têm crescido muito, né, em qualidade. Eles têm qualidade extremamente alta, né? Confiabilidade extremamente alta. Então, o tempo médio de falha de componentes ópticos ativos, como lasers ou detetores, é de dezenas de anos. Então, equipamentos, sensores que usem esses dispositivos acabam carregando no seu DNA, digamos, né, a confiabilidade desses dispositivos. Tá? E aplicações que a gente pode discutir aqui, claro, essas aplicações não extinguem a totalidade, né, dessas aplicações. Eu vou colocar algumas mais tradicionais, então me desculpem os expertos, né, mas obviamente que eu vou deixar de falar alguma coisa por questões de tempo, mas na fase de perguntas a gente pode estender um pouquinho mais. Então, as aplicações mais tradicionais em engenharia elétrica são corrente elétrica, tensão, ondas acústicas, que aí a gente pode usar sensores distribuídos para diversas aplicações, temperatura, parâmetro bastante importante de medir em sistemas elétricos, e descargas elétricas, efeito corona, né, que é um pouco um mix aí de ótica com acústica. Né? Então, vamos falar rapidamente sobre essas aplicações e para a gente ter uma ideia. Por exemplo, o sensor de corrente usando fibra ótica, seu princípio é bastante antigo já bem bastante discutido. Então, usa o efeito Faraday. O efeito Faraday é um efeito que a polarização da luz, ao ser sujeita, né, ser submetida a um campo magnético intenso, ela é alterada. Né? Então, você tem uma onda óptica que você pode inseri-la aqui na tua fibra óptica, polarizada. A corrente
passando pelo condutor elétrico, gera um campo magnético que as linhas de campo vão acabar acompanhando, vão estar na direção de propagação da luz. Então, isso faz com que seja ativado o efeito Faraday, que altera a polarização. O efeito Faraday em óxido de silício é bastante pequeno, em óxido de silício amorfo, que é o caso da fibra ótica. Em número faz de 4 radianos por Tesla metro. Já vidros sólidos com algumas dopagens, eles têm essa constante de Verdet bem mais intensa. Então, dependendo, você pode usar ou a fibra ótica ou até vidros sólidos para fabricar sensores de corrente óticos. Então, aqui é um efeito, um uso comercial aqui de um sensor de corrente, feito pela NuGrid, que é esse esquema de configuração experimental que eu estava mostrando para vocês. Você tem aqui um sensor, que é um rolinho de fibra, que é colocado em volta do cabo. Então, essa luz aqui, ela é injetada já polarizada. Ao longo da propagação, a luz aqui sofre alteração de polarização e a luz aqui na saída, então, é analisada. A polarização é analisada por um divisor de feixe sensível à polarização. Então, as duas polarizações do campo elétrico, elas são divididas, analisadas separadamente por 2 detetores, e você cria um parâmetro aqui de mérito, que seria essa relação entre as potências, e você faz a calibração e pronto, já tem um sensor de corrente bastante eficiente. Existem outros sensores, como eu falei, a constante Verdet, no caso de uma fibra ótica, é na faixa de 4. Então, existem vidros que têm constante Verdet bem mais intensa, então você pode fazer um sensor ótico também, só que de vidro maciço. Então, mas é o mesmo princípio, tá? Você pega o laser, polariza ele, faz a luz dar algumas voltas. Aqui está dizendo uma volta só, mas você pode fazer com que essa luz aqui faça caminhos ligeiramente diferentes dentro desse cristal. E aí, na saída, você analisa a polarização. O princípio é exatamente o mesmo. Tá? Tá aqui a foto aqui de um sensor comercial, dessa empresa NuGrid. Outra aplicação, sensor de voltagem. Sensor de voltagem também existem componentes óticos cuja polarização é alterada em função da tensão elétrica, de um campo elétrico externo, não magnético. Magnético a gente usa para sensor de corrente. Aqui, no caso, é sensor de voltagem. Então, a tensão que você quer medir, a voltagem que você quer medir, cria um campo elétrico dentro de um dispositivo que é um cristal eletroótico, na literatura recebe o nome de célula Pockels, e a luz, ao ser inserida nesse cristal, ela sofre alteração do seu estado de polarização. Então, você injeta a luz polarizada e, através de um polarisador de saída, você analisa essa polarização. É um efeito bastante conhecido. Aqui, o retardo entre as polarizações, ele acaba sendo aqui proporcional à tensão aplicada e é usado para fazer, então, sensores de voltagem. A configuração experimental, como esse parâmetro R41, do cristal eletroótico, é relativamente pequeno, acaba que várias células Pockels, vários cristais eletroóticos são alinhados, e a gente injeta uma luz aqui, que atravessa todos esses cristais. Vocês podem perceber que isso aqui é uma montagem aqui de um isolador, um alto, de alguns metros. Então, aqui dentro você tem várias células Pockels que a luz vai atravessando, e à medida que vai atravessando essas diferentes células, vai sofrendo alterações de polarização.
né? Então, é uma configuração, isso aqui já é uma configuração para ambiente de produção, naturalmente, não, mas não é nada diferente dessa aqui, que você pode testá-la numa bancada de laboratório. Tá? Isso aqui é um trabalho da USP de 2012, para vocês terem uma ideia. Nós temos no Brasil grupos muito criativos e atuantes, né, nessa área. E esse aqui é um sensor também da Nugrid, propaganda comercial de 2020. Tá? Então, a gente publica nossos resultados em revistas científicas e aí esses resultados depois têm um valor comercial bastante interessante, né? E geram produtos que depois a gente volta e compra. Né? Muito bem. Esse aqui agora é um terceiro sensor que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, que é um sensor de ondas acústicas. Mas esse sensor aqui é um sensor, ao contrário desses outros que a gente discutiu aqui, que são pontuais, porque a gente mede a corrente elétrica que está passando por um ponto do cabo, a gente mede a tensão elétrica aqui em um determinado ponto aqui da tua rede, enfim, né, são sensores pontuais. O sensor de ondas acústicas, eu estou trazendo para vocês aqui como exemplo de um sensor que mede de forma distribuída. Tá? Os DAS, né, são sensores, né, acústicos. Então, o que está por trás de um DAS, o princípio de funcionamento de um DAS, é muito igual, na verdade, né? É igual ao OTDR, que é usado em telecomunicações. Então, o OTDR é um equipamento que você lança um pulso na fibra de telecomunicações e, através de uma tela do equipamento, você sabe onde que a fibra pode estar rompida ou tem pontos de atenuações acima do normal. Como é que o OTDR funciona e como é que o DOS funciona? Você lança um pulso dentro da fibra e, à medida que o pulso se propaga, há um fenômeno que se chama retroespalhamento. As moléculas do óxido de silício, elas reagem a um mensurando, a um efeito externo, e provocam reflexões, né? Reflexões retro, né? Espalhamento, reflexões né? No sentido inverso. E essa luz voltando na direção do equipamento, você desvia ela através de um circulador óptico, né, para um detetor, e esse detetor ele te mostra um gráfico no tempo. Né? Então, com isso, você sabe de onde veio, pelo tempo de propagação, você sabe de onde veio aquela perturbação. Então, o sensor acústico de ondas, né, ele mede vibrações. Então, você pode usá-lo para segurança de instalações, para, por exemplo, monitorar a vibração de equipamentos, como, por exemplo, transformadores, ou TCs, ou assim por diante, que eventualmente estejam sujeitos aí a descargas parciais muito intensas. Enfim, né, você pode fazer esse tipo de uso. Né? Então, existem vários efeitos. Né? O efeito Rayleigh é um dos efeitos que causa retroespalhamento. Existe o Brillouin, existe o efeito Raman. Cada um tem seus usos bem definidos. No caso do DS, né, que é um sensor de ondas acústicas, ele é feito comercialmente com o espalhamento Rayleigh. Tá? Que eu deixo para vocês aqui um link aqui do fabricante, né, que tem algumas informações adicionais. Né? Então, o equipamento é um equipamento de bastidor, equipamento bem do tamanho de um OTDR, praticamente, né, algo pequeno. Você injeta a luz, essa luz se propaga até o final da fibra e, ao longo da propagação, há o retroespalhamento e você, então, sabe localizar de onde está vindo aquela vibração e com que intensidade. Então, é um sensor distribuído. Viram a diferença, né, do sensor distribuído para o sensor de pontos localizados. Essa empresa, na verdade, ela fabrica, como o princípio é bem parecido, ela fabrica tanto o DAS, que é um sensor
distribuído para ondas acústicas, como o DTS, que é um sensor distribuído para medir temperatura. Então, eu já vou falar um pouquinho do DTS também, bastante interessante. Aqui um uso, né, para vocês verem, né, tem um prédio, né, onde você tem o teu equipamento, a tua fibra ótica, né, passando, né, por todos os equipamentos e lugares onde você queira monitorar, e você, né, lança o pulso e na tela do equipamento você tem um gráfico com o nível de vibração em função da posição, porque aí você relaciona tempo de chegada da onda com a velocidade da posição. O DTS, né, extremamente útil também, importante, né, como em sistemas elétricos, ele já usa um outro efeito, né, também por retroespalhamento, mas o efeito Raman. Um pouquinho de... Né, e o efeito Raman, ele tem dois lados. O efeito Raman ele é usado, inclusive, em telecomunicações para fazer amplificadores óticos. Né, mas a gente usa o efeito Raman, né, o que a gente chama de efeito Stokes, né, que a onda retroespalhada ela aumenta de comprimento de onda. Mas o efeito Stokes ele é pouco sensível à temperatura. Existe o efeito irmão dele, né, o efeito contrário, que é o Raman anti-Stokes. Esse sim é muito sensível à temperatura. Então, o DTS, tanto o DTS, ele usa o efeito Raman anti-Stokes, pelo fato de ser mais sensível. Stokes ele muda um pouquinho com a temperatura, mas não é tão intenso. O anti-Stokes não. O Stokes ele é bem sensível. Então, como é que funciona? Da mesma forma que o DAS, né? Você manda um pulso e você fica medindo o espalhamento Raman, né, anti-Stokes, em função do tempo, e você correlaciona, então, a amplitude do retroespalhamento com a temperatura lá naquela posição. Então, você pode colocar, por exemplo, uma fibra ótica medindo temperatura dentro de uma subestação ou ao longo de um cabo, o PGW, por exemplo, até para saber, por exemplo, se em algum ponto da tua linha de transmissão está ocorrendo um incêndio. Tá? Então, você pode ter informações bastante importantes sobre o teu sistema elétrico, simplesmente medindo a temperatura ao longo da fibra ou até as vibrações com DAS. Né? Normalmente, o DAS e o DTS trabalham juntos. Bom, aqui deixa eu me adiantar um pouquinho, né? Aqui, sensor de descargas parciais, outro uso bastante importante em sistemas elétricos, principalmente em subestações. Né? Isso aqui é uma fotografia aqui, né, uma foto de um transformador pegando fogo. Normalmente, quando o nível de descargas parciais aumenta muito, ocorre um curto-circuito, uma pane final no equipamento e ele pega fogo e dá esse tipo de desfeito que você está vendo aqui. Então, normalmente, os sensores para medir descargas parciais, eles, como é um efeito acústico, que provoca ondas acústicas, né? É um efeito elétrico, né? Um curto-circuito que ocorre entre as espiras. Mas como ele provoca uma onda mecânica de baixa intensidade, a gente tem que usar sensores bastante sensíveis. Né? Então, os sensores mais indicados para esses casos aí são os sensores interferométricos. Então, é muito simples. Né? Esse aqui, por exemplo, é o Mach-Zehnder. Né? Existem vários tipos de sensores sendo aplicados na medida de descargas parciais. Aqui eu trago aqui um Mach-Zehnder, né, que é caracterizado por você ter dois braços que depois se juntam aqui na saída e vai para o detetor. Então, você tem um braço aqui do interferômetro, né, que é o braço de referência, né, que dá informação, a referência de fase, né, e um outro braço que você pode
colocá-lo dentro do transformador. Quando ocorre uma descarga parcial, a onda acústica altera a fase do sinal que está se propagando nesse braço, e aí essa alteração de fase você mede ela através de uma interferência. Então, isso dá níveis de sensibilidade bastante grande. Você pode fazer outros tipos de interferômetros. Tá? Aqui um interferômetro de Michelson, também o mesmo efeito. Tá? Daqui a pouco eu vou apresentar aqui um resultado que nós fizemos com a Eletronorte com outro tipo de interferômetro multimodal. Tá? Então, esse parâmetro de descargas parciais é um parâmetro de extrema importância para o setor elétrico. Ele mede a saúde de diversos equipamentos, como transformadores, como, né, TCs, ou TPs e assim por diante. Tá? Esse aqui é um equipamento comercial, fabricado por essa empresa NDB, mas esse aqui não é um equipamento óptico. Isso aqui é um equipamento que usa como sensores cerâmicas piezoelétricas. Isso aqui é um equipamento de $40 mil, FOB. Tá? Quando você nacionaliza isso aqui, você triplica o valor. Tá? Isso aqui ele é elétrico, piezoelétrico. Tá? Os sensores, as pontas sensoras são cerâmicas piezoelétricas. E esse aqui é um equipamento semelhante, mas um equipamento óptico. Né? Fabricado aqui pela Optics. Né? Então, você tem um interrogador, né? Lembramos do conceito de interrogador, e que mede aqui a ponta sensora. Essa ponta sensora aqui, tudo indica que é um interferômetro, não diz muito claramente no site da empresa. Tá? A grande vantagem desse tipo de sensor é que, porque como ele é muito rápido, os atrasos nas fibras ópticas são muito pequenos, eles conseguem fazer a localização das descargas parciais. Você tem um transformador muito grande, te interessa saber não somente que ele tem descargas parciais, mas sim que aonde está ocorrendo a descarga parcial. Então, você com vários sensores no entorno do equipamento, você depois, por triangulação, você consegue descobrir onde estão os pontos de descargas parciais. Né? Eu, me apressei bastante, porque me interessa mostrar para vocês o trabalho que o INERG vem apoiando, né, ao longo desses anos. Eu vou dar 2 exemplos bastante importantes do trabalho que a gente vem fazendo, que são os sensores de cargas parciais. Eu acabei de dar um exemplo, só que usando outro tipo de interferômetro, tá? E um sensor de temperatura, usando o princípio de filtragem espectral, usando rede de Bragg. Tá? Então, esse caso dos sensores de cargas parciais foi desenvolvido por um P&D da ANEEL, junto com a empresa Eletronorte. Então, como todo sensor de carga parcial, que ele precisa ter uma sensibilidade bastante grande, é um sensor interferômetro. Só que o sensor usado é um interferômetro multimodal. Ele usa um trecho de fibra multimodo, que é para provocar os atrasos de fase necessários para provocar interferência. Então, você tem uma fonte ótica, né, um circulador, a luz vai por uma fibra monomodo até uma emenda com uma fibra multimodo. Então, quando nessa emenda aqui, parte da luz reflete, que é a luz de referência, que acaba sendo meio que o braço de referência do interferômetro, e parte da luz ela vai para a fibra multimodo, que se acomoda nos diversos modos de propagação da fibra. Quando essa ponte sensora não está sujeita a nenhum tipo de vibração, há um equilíbrio modal e a luz entra com uma certa fase definida aqui pela configuração experimental, e o padrão de interferência praticamente não se altera. Quando há incidência de ondas mecânicas, há um rearranjo modal aqui dentro. Os diversos modos eles começam a competir entre si, procuram caminhos diferentes, e a perturbação externa acaba influenciando, então, na fase
do campo elétrico que se reacopla a essa fibra monomodo. Então, você já tinha uma onda de referência, que era parte do que foi refletido aqui na emenda, e agora você tem uma segunda onda que vem da cabeça sensora, da fibra multimodo, e interfere. O resto da interrogação é exatamente a mesma, você detecta com fotodiodo e assim por diante. Essa aqui foi a cabeça sensora que nós desenvolvemos para a Eletronorte. Tem um ímã aqui que é para você colar esse dispositivo na carcaça do equipamento. Então, é um sensor assim que não é invasivo. Você não precisa furar o transformador, o equipamento, para acoplar o sensor. Tá? Ele pega a onda mecânica da carcaça do equipamento. E aqui está o conector que liga a tua fibra monomodo que vai até o teu equipamento. Né? Então, é muito simples esse sensor. Essa emenda da fibra monomodo para multimodo é bastante simples de ser feita. A fibra é barata, então não tem grandes dificuldades nessa montagem. Esse aqui é um ensaio que nós fizemos na Eletronorte, na subestação de Imperatriz, no Maranhão. Aqui vocês podem ver aqui o nosso dispositivo, né, colado aqui no PC. É claro que era um sensor, né, num nível de maturidade bastante, né, praticamente entre 4 e 5, digamos, faltava fazer algumas integrações, etc., mas pelo menos ele foi testado já em ambiente de produção. Então, aqui tem o osciloscópio, tem a fonte ótica, o conversor, etc., né? Então, esses equipamentos foram colocados a algumas dezenas de metros do equipamento, né? Então, está aqui a foto aqui de alguém que eu não lembro quem é, que possivelmente seja eu. Tá? Aqui lá em Imperatriz do Maranhão, na base aqui do nosso TC. Né? E essa aqui são as descargas parciais vistas no osciloscópio. Né? Isso aqui, claro que foram escolhidos 2 equipamentos, um com nível de descargas parciais bastante intenso e outro com de pouca intensidade. Tá? Esse aqui é o de alta intensidade. Essa aqui são as descargas parciais provocadas. Né? Isso aqui, praticamente, você tem 2 ciclos por ciclo de 60 Hz. Né? A frequência, né, a decomposição espectral dessas descargas parciais está dentro daquilo que a literatura aponta, né, que é alguma coisa entre 30 e 100 kHz. Ou seja, depois foram feitos testes com o TC com baixo nível de descargas parciais. Eu não vou entrar em grandes detalhes aqui, por causa do tempo, mas comprovadamente o sensor óptico detectou as descargas parciais de forma muito clara. Inclusive, o sensor foi usado em outros equipamentos que não haviam sido selecionados. Mostramos que alguns começavam a apresentar níveis de descargas parciais acima do normal. Depois, por um teste de cromatografia, a Eletronorte verificou que, de fato, os equipamentos já estavam começando a entrar numa fase crítica. Né? Esse sensor, depois, ele foi comparado com o sensor piezoelétrico no CEPEL, né, no LabDig, e foi feito um setup experimental usando um TC, né, um transformador aberto, com variável, etc. E o que foi comprovado foi o seguinte: o sensor piezoelétrico ele começava a medir algum nível de descargas parciais a partir do momento que a tensão começava a chegar na faixa de 2.600 volts. Você ia aumentando a tensão, ia aumentando, é um transformador que vai até 13.000 volts, mas em 2.600 volts, aproximadamente, já começavam a haver, né, manifestações de descargas parciais. O sensor óptico, ele começou a mostrar de forma muito clara, tá vendo? Isso aqui é o espectrograma do sensor óptico. Esse aqui, com 2.000 volts, nós já tínhamos uma definição clara de que já estava havendo descargas parciais. Então, existem outros resultados que foram publicados que mostram a comparação entre os 2 sensores. Mas só para vocês terem uma ideia, né, do que os sensores ópticos podem fazer em prol dos sistemas elétricos,
pela sua versatilidade, isolamento elétrico, alta sensibilidade. Tá? Então, isso aí é uma prova bastante importante que nós temos desse uso bastante interessante dos sensores ópticos. O segundo caso que eu trago para vocês, e o último, né? Deixa eu ver como é que nós estamos de tempo aqui, tá? É um sensor de temperatura usando uma rede de Bragg de período longo. Está sendo parcialmente financiado pelo CNPq, com um projeto individual, mas com apoio muito forte do INERG em vários itens, né? Pagamento de bolsistas, compra de material, divulgação, como nós estamos fazendo aqui, tá? E parcerias, né? Parceria com o laboratório do professor Bessa, da Federal de Juiz de Fora. Tá? Então, o princípio de funcionamento desse sensor aqui é a filtragem espectral usando uma LPG. Né? Essa filtragem espectral, ela se altera com a temperatura. Então, a vantagem desse tipo de sensor é a simplicidade. Eu estou colocando com sinal de interrogação para vocês verem que nós conseguimos uma configuração simples, mas que normalmente não se usa com tanta, né, a simplicidade desse tipo de configuração, às vezes não é tão evidente. E uma implementação de baixo custo. Tá? Isso vocês vão ver por quê. Bom, primeiro a fabricação das LPGs, claro que é um mundo, não vou abrir aqui o tema, mas as LPGs que nós estamos usando, elas são feitas por arco elétrico. Você tem uma fibra convencional, uma fibra de telecomunicações, e você, através de uma máquina de fusão elétrica, você provoca marcas, defeitos, com uma certa periodicidade. A periodicidade é grande, tá? Tipicamente o período dessas marcas, ela faz de 100 micrômetros, assim, vamos colocar assim no redondo, tá? E o efeito que esse tipo de estrutura acaba dando na luz que se propaga é um efeito do tipo rejeita-faixa. Então, a luz, ao se propagar pela fibra, ao encontrar a rede de período longo, ela, dependendo do comprimento de onda da luz, ela é rejeitada, ela vai para a casca, interfere com módulos de casca e módulos de núcleo, e acaba acaba atenuando, né, aquele comprimento de onda. Então, é um filtro rejeita-faixa na faixa ótica. Né? E esse espectro da rede de período longo, ele consegue ser alterado com a temperatura. Por isso que nós fizemos um sensor de temperatura usando uma LPG. É claro, existem vários sensores desse tipo na literatura. O nosso, ele se destaca por ter um esquema de interrogação extremamente simples e barato. Então, a nossa intenção aqui, através desse projeto, é investir na técnica de interrogação para fazer com que o sensor todo seja barato o suficiente para que a gente possa levar ele para campo. Né? Então, como é que funciona uma LPG? Quando você insere, então, uma luz de banda larga, aqui, né, na LPG, a luz que sai dessa LPG, ela fica com uma banda rejeitada, digamos que seria a banda proibida desse espectro de rejeição, que se chama, caracterizado por estar num comprimento de onda muito específico, que é o comprimento de onda de ressonância. E esse comprimento de onda de ressonância, ele varia com a temperatura. Então, é aí que a gente faz o sensor. Então, experimentalmente, a gente coloca uma fonte de luz de banda larga, tem LPG, e esse espectro, a gente mede ele com um analisador de espectro. Alguns interrogadores usam analisadores de espectro, que são caríssimos para fazer a medida desse comprimento de onda de ressonância. Atualmente, nós temos ele em laboratório, está em nível 4.
Então, isso aqui é como o equipamento vai ficar encapsulado. Aqui vai estar a eletrônica, né? Tem uma parte aqui de comunicação, que aqui vai ser acoplada aqui em cima aqui da eletrônica. Então, o equipamento ele vai ficar na linha de transmissão. O objetivo é medir a temperatura da linha de transmissão. Então, vai sair a fibra ótica sensora, a LPG vai ficar colada na linha de transmissão, medindo a temperatura, e a gente transmitindo essa temperatura aqui em tempo real para um banco de dados. Tá? Então, como é que funciona esse sensor? Você, ao esquentar a LPG, aquela banda de rejeição, ela anda, né? Ela se move, ela se desloca com a temperatura. Né? Normalmente, ela se desloca na fase de 0,1, 0,13 nanômetros por grau centígrado. Que é pouco, mas dá para medir tranquilamente. Tá? Então, o nosso sistema de interrogação, ele não usa analisador de espectro. Né? Aqui, o analisador de espectro, você mede o comprimento de onda de ressonância diretamente na tela do equipamento. O nosso sistema de interrogação, ele mede a distorção harmônica causada pela LPG. Então, nós temos o seguinte, nós temos a LPG, que é o nosso sensor, nós injetamos dentro da LPG uma luz, né, uma portadora ótica, uma luz modulada em comprimento de onda. Então, essa luz, ao atravessar a LPG, dependendo do ponto onde essa luz atravessa a LPG, o espectro da luz, há uma distorção que é função da distância entre o comprimento de onda de ressonância e o ponto onde você está fazendo a injeção da luz. Então, por exemplo, se você injetar uma luz modulada em comprimento de onda aqui num ponto que é bastante linear da LPG, a luz demodulada, né, ela sai com uma distorção bastante pequena. Já se você injetar a luz, se a LPG correr, digamos, né, e agora a luz está sendo injetada num ponto aqui que é bastante não linear, você vai sair com uma luz, né, demodulada, com bastante distorcida harmonicamente. Então, a gente, através de uma transformada de Fourier desse sinal de saída, a gente mede a distorção harmônica e associa a distorção harmônica com a distância entre o ponto de aplicação da luz e o comprimento de onda da ressonância. Bastante simples. Então, como é que é o esquema todo? Né? O esquema todo primeiro, a ideia é que a banda de atenuação ela se move com a temperatura, né? E provoca distorções harmônicas proporcionais à posição relativa entre a luz que você injeta e o comprimento de onda de ressonância da banda de rejeição. Então, o que a gente fez? A gente modelou inicialmente o espectro de absorção da LPG como uma gaussiana, um espectro gaussiano. E nós fizemos a modelagem das equações matemáticas dos harmônicos, que seriam provocados, então, pela passagem da luz por esse filtro. Né? Quando a gente obtém as equações dos harmônicos, a gente mede essa distorção harmônica e consegue calcular, então, o comprimento de ressonância. Como você tem uma curva de calibração que associa o comprimento de onda de ressonância com a temperatura, se você juntar os dois, você consegue medir a temperatura. Né? Então, aqui estão as duas equações dos harmônicos, dos dois principais harmônicos. Notem que a relação entre os harmônicos acaba tirando alguns parâmetros que são próprios da fonte ótica, né? Por exemplo, o ganho do amplificadores, da eletrônica, a potência ótica. Né? Então, variações da potência ótica não alteram a relação entre os harmônicos. Então, a gente associa a relação entre os harmônicos teóricos, que tem uma equação ali toda muito bem definida, com a relação entre os harmônicos experimentais. Dali você tira rapidamente o comprimento de onda de ressonância e os associa com a temperatura. Né?
a ideia é essa, ou seja, você detecta a luz que vem da LPG, faz uma transformada de Fourier, calcula os harmônicos, né, a distorção harmônica, calcula a relação entre os harmônicos, faz uma comparação com as equações dos harmônicos e dali você tira, então, o compreendido de ressonância. Esse resultado a gente está apresentando agora, na próxima semana, no IMOC 2023. Nós temos aqui alguns resultados que, em primeira mão, apresento para vocês, que são resultados já da LPG encapsulada, já com toda a transformada de Fourier sendo feita por um processador que a gente vai embarcar ele, com toda a eletrônica aqui de condicionamento de sinal, ou seja, nós estamos aqui, nesse momento, com um protótipo em nível 4, um TRL4, né? Ou seja, estamos validando o dispositivo já com alguns componentes definitivos, mas em laboratório, né? Nosso objetivo é chegar a um TRL7 até o final do ano que vem, né? Esses aqui são alguns resultados, eu não sei se dá para ver aqui, porque eu copiei ele, né, de um caderno de laboratório, mas que mostra aqui uma curva, né, de deslocamento da LPG em função da temperatura de 0,09, né, nanômetros por grau centígrado contra 0,13 que a literatura aponta, né? Mas esse encapsulamento aqui ele acaba interferindo um pouco na sensibilidade. Então, bom, agora as conclusões finais, né, porque já o horário já está bastante avançado. O que eu posso dizer é que esse tema de sensores da fibra ótica aplicados à energia elétrica é um tema bastante extenso. Aqui, desculpem aí, foi uma hora, né, de fala, eu espero ter algum retorno de vocês. Aqui a gente não conseguiu cobrir
Alô, Henrique? Estava curioso saber se não tinha caído. Ou tá. Qualquer coisa, eu faço um resumo rapidamente aí das últimas. Aham. Eu posso repetir, fazer um resuminho das últimas transparências. Obrigado, Francisco. Obrigado, Marco. Opa, opa, tudo bom? Obrigado. Eu gostaria de fazer o contato aí com o professor aí e o colega lá de Lima também, para que a gente possa interagir. Obrigado aí. Sim, sem dúvida nenhuma. Deixa eu só colocar aqui rapidamente, né? Não sei, dá para ver aí? Está conseguindo ver aí? Tá. Então, deixa eu só colocar aqui no esquema aqui, deixa eu ver aqui. Então, todo parâmetro que altere o espectro da LPG, você consegue medir. Então, por exemplo, esse trabalho que a gente está mandando aqui para o IMOC, né, a gente, em volta da LPG, a gente colocou soluções com diferentes índices de refração, que digamos assim, é o uso mais comum que a gente vê quando alguém está testando algum esquema de interrogação, alguma configuração sensora usando LPG. Normalmente se faz isso, até porque é fácil de fazer isso em laboratório e não é perigoso, né? Então você vai e coloca materiais com índice de refração diferentes em volta da LPG e altera, então, move, né, o espectro da LPG. No nosso caso, a gente está fazendo isso com temperatura, então a gente tem uma junção Peltier aí, que chega aí a 100 graus aproximadamente. Então, claro que oferece um pouquinho mais de risco experimental, porque alguém pode ali encostar o braço e tal. Alô? Tá. Então, mas, por exemplo, outros parâmetros, né, além de índice de refração e temperatura, curvatura. Então, por exemplo, você pode associar uma junção robótica, né, a uma LPG e ficar monitorando o raio de curvatura da LPG para associar, para medir, por exemplo, a curvatura de um braço robótico. Se o braço robótico tivesse sujeito também, tem que ver as condições, né, de uso desses equipamentos. Mas se algum sensor não convencional puder causar problema no ambiente onde o sensor vai ser colocado, naturalmente que a LPG é uma boa alternativa. Eu já vi, por exemplo, o uso de LPGs para monitorar caixa torácica de pacientes em hospitais. Então, todo parâmetro que a rede de Bragg de período longo ela for sensível, você pode usar essa técnica. O que nossa técnica faz, e muito obrigado ao colega, tá? O que nossa técnica faz é medir o comprimento de onda de ressonância que a LPG se encontra. Como esse comprimento de onda foi parar aí, é o parâmetro externo, né? Então, o que a gente faz? Você consegue, então, medir aqui o comprimento de onda de ressonância, né, através dessa técnica numérica,
E através da curva de calibração, essa curva de calibração, por exemplo, no nosso caso, é o comprimento de onda de ressonância em função da temperatura. Mas você poderia ter uma curva de calibração aqui, que seria o comprimento de onda de ressonância em função, por exemplo, do raio de curvatura ou do índice de refração. Então, o importante é você ter essa curva e esse valor aqui, ó, que é o comprimento de onda de ressonância. Aí você junta os dois e você consegue, então, medir o parâmetro. Alô? Muito obrigado pela pergunta, colega. Como é o nome dele? Desculpa. Alex. Ah, Alex Cascardo. Tá, tá, ok. Obrigado. Muito obrigado. Um abraço, um abraço também para o pro professor Moisés aí, se ele não conseguiu participar. Novamente, meus agradecimentos aí pela forma com que ele vem conduzindo o Instituto. Ok? Muito obrigado. Então, eu gostaria só de colocar aí novamente aqui a transparência aqui dos contatos, né? E então, nos contatos, porque nos interessa muito expandir as parcerias, né? Então, temos várias facilidades hoje, né, de deslocamento e trazer pesquisadores, inclusive de outros países, né, para trabalhar conosco. Então, gostaria de que as pessoas que tivessem interessadas, né, tiverem interessadas no tema, nos procurem, que eu teria o maior prazer da gente fazer uma conversa mais alinhada, né, com os interesses dessas pessoas. Muito obrigado. Tchau, tchau.